O objetivo ali não é despertar efetivamente a capacidade intelectual do sujeito, mas moldá-lo para que ele se comporte desta ou daquela maneira. Para que ele se integre no grupo, para que ele diga as mesmas coisas que o grupo está dizendo, para que ele sinta as mesmas coisas e para que ele seja facilmente mobilizável, tá certo? Para esta ou aquela reivindicação ou organização política, etc, etc. Então, quer dizer, podemos dizer que no Brasil praticamente toda a educação se transformou em educação social e adestramento. Né? Quando você vê, por exemplo, essas coisas que aconteceram esta semana, semana passada na USP, né? Aqueles movimentos reivindicatórios, aquela coisa toda, né? Em nenhum momento, mas nenhum momento aparece na cabeça daquelas pessoas a ideia de que aquilo é uma universidade pública e, portanto, tudo que eles estão recebendo, eles não estão pagando nada. É tudo de graça. E tudo que é de graça foi extraído dos impostos pagos não por moleques, mas por pessoas de 40, de 50 anos, que estão trabalhando, que vão desde a classe média até o operariado. Né? Está todo mundo ali pagando imposto. Você não compra nada, você não compra um maço de cigarro sem pagar imposto. Você não compra um saco de feijão sem pagar imposto. Então, todo mundo está pagando imposto, menos aqueles camaradas. Eles só estão recebendo, quer dizer, eles não estão fazendo nada pela sociedade, eles estão recebendo tudo e de graça. E, na hora em que o sujeito sente que ele tem direito a reivindicar, ele já se transformou num bandido automaticamente. Ele não tem direito a reivindicar nada, 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 nada. Quem está recebendo de graça tem que calar a boca e fazer o que lhe mandam. Tá certo? Quem tem o direito de reivindicar é quem está trabalhando, é quem está produzindo. Por exemplo, o cidadão que paga 40% de imposto, ele tem todo o direito de fazer uma greve, de parar, de xingar o governador do Estado, de xingar o ministro, etc, etc. Tem todo o direito. Agora, molecada que está recebendo tudo de graça, tá certo? E que não contribui nem com imposto e nem com trabalho, que é um absurdo que a pessoa se sinta, né, habilitada a reivindicar. Não é isso? Por quê? É uma coisa muito, vamos dizer, a famosa regra áurea da convivência humana, que é o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, que significa que você deve dar ao outro o mesmo tratamento que você deseja receber. Então, naturalmente, aquele que está sendo beneficiado com o ensino gratuito, tá certo? E às vezes moradia gratuita, não sei o que mais gratuita, assistência médica gratuita, etc, etc. Ele deveria pensar: como eu posso reivindicar mais do que eu poderia dar? Não faz sentido isso. Isso é um insulto às pessoas pobres que estão trabalhando para me manter aqui. Tá certo? Quer dizer que, veja, um operário de fábrica, um trabalhador qualquer que faz uma greve ou que faz um movimento, ele está reivindicando em nome daquilo que ele deu. Quer dizer, olha, eu trabalhei aqui, fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e o que eu estou recebendo em troca é injusto. Agora, o estudante que não deu absolutamente nada, que está recebendo tudo, quer dizer, como é que essas pessoas não percebem a sua verdadeira situação social? É simples, porque a própria circunstância social na qual eles vivem os ensina a encará-la não com o espírito de conhecimento e de objetividade científica, mas com o espírito de adestramento para certas atividades reivindicatórias, políticas, revolucionárias, etc, etc, etc. Isso quer dizer que o sujeito não sabe onde está, ele não sabe o que está fazendo, ele só sabe aquilo que os seus colegas e os seus gurus acham que ele deve fazer. E instilam nele a revolta e o ódio contra aqueles que não fazem. Quer dizer, isso aí é adestramento de macaco, evidentemente. Né? E, curiosamente, embora este tipo de atitude induza o indivíduo ao servilismo grupal mais extremo, ao ponto de ele sentir que quem não pertence ao seu grupo não presta, é um fascista, etc, etc. Acabo de ver o documentário da USP, o pessoal chamando os outros de fascistas só porque os outros não queriam entrar na greve também, entrar no movimento também, e até batendo nos caras, né? As pessoas foram adestradas para não saber onde estão, não saber qual é a sua verdadeira posição social, mas saber apenas o que eles têm de fazer para ser aceito no grupo. Embora essa educação, concebida assim, seja extremamente autoritária,
ter o máximo do autoritarismo possível, quer dizer, onde tentar compreender a realidade é proibido e a única coisa permitida é comportar-se do jeito que se espera que você comporte. As pessoas acreditam que ao contrário, que elas estão lutando pela liberdade. Quer dizer, quando chega nesse ponto, você vê, bom, está tudo perdido. As pessoas estão intelectualmente se transformar em lixo e dali nunca vai sair nada. Para um sujeito desse, um dia começar a raciocinar, né? Eles falam tanto em pensamento crítico, análise crítica, etc, mas aonde que eles exercem essa crítica? Eles exercem essa crítica sobre coisa que eles nunca viram. E jamais raciocinam criticamente sobre a sua própria situação. Então, por exemplo, vamos supor, quando um sujeito num movimento desse, ele grita para o outro, fascista, eu digo, você imagina, o sujeito na USP, um aluno da USP, né, fazendo um movimento para que o Estado lhe dê ainda mais do que já está dando, em troca de nada, tá certo? E que ele vê o outro lá estudando e chama o outro de fascista, eu digo, ele está imaginando, ele está se imaginando que está lá um governo nazi-fascista, um Mussolini, um Hitler, que ele heroicamente é um membro da resistência. Você está entendendo? Então, é claro que é uma imaginação totalmente deslocada da situação real. Não é isso? Então, e se entra, por exemplo, a polícia lá, 1 minuto, por exemplo, estão fazendo quebra-quebra, entra a polícia para parar, aí é que eles são confirmados na sua loucura. Está vendo? São as tropas fascistas vindo aqui para nos esmagar. Então, as pessoas passam a vida num sistema mitológico. Totalmente deslocado da realidade. E aprendem a jamais perceber o que elas mesmas estão fazendo. Quer dizer, quando você não tem ideia de si próprio como agente produtor da situação, então você está totalmente alienado. Porque às vezes nós não entendemos o que é a sociedade, como é que a sociedade funciona, o que está acontecendo, mas pelo menos nós temos que saber o que nós estamos fazendo e quais são as consequências das nossas ações e qual é o peso delas dentro do contexto. Então, a situação verdadeira é de filhinhos de papai e mamãe que estão recebendo tudo de graça em troca de absolutamente nada e que estão revoltadíssimos com o papai, com a mamãe, com a sociedade, com o maldito capitalismo, com o governo que lhes deu tudo, etc, etc. Essa é a situação real. Tá certo? Então, agora, na cabeça deles, eles são o proletariado, não é isso? Em luta contra a opressão fascista. Então é claro que estão vivendo num teatrinho imaginário e vão passar a vida assim. E desse teatrinho imaginário vai sair todo um conjunto de mecanismos de linguagem, um conjunto de associações de ideias, um conjunto de metáforas, uma retórica inteira, que os vai manter dentro desse mundo ilusório, dessa segunda realidade, pelo resto da sua vida. Alguns chegam a 60, 70 anos e ainda estão metidos nisso. Não é isso? Por exemplo, eu vejo quando eu escrevo alguma coisa contra um sujeito, você pega, por exemplo, quando houve aquele problema meu com o Quartinho de Moraes, né, que ele disse que ele tinha sido condenado por um crime de homicídio. Então eu disse que ele era um homicida condenado, e daí ele ficou bravo. Né, quer dizer, eu me limitei a reproduzir o que ele disse, e daí ele disse que eu sou um caluniador fascista, um perseguidor fascista. Eu digo, ora, houve ali uma manifestação de quase 2.000 professores da USP, todos indignados, né, quer dizer, organizações inteiras reunidas para defender o Quartinho de Moraes, e eu sozinho do outro lado, e eles acham que eu sou um opressor fascista, eu estou oprimindo toda essa gente. Fala, bom, isso aí é uma fantasia psicótica, né, tão óbvia. Quer dizer, como poderia eu oprimi-los? Né? Eu tenho uma organização do meu lado, eu tenho as tropas policiais, eu tenho o Estado, o aparelho do Estado, eu tenho nada, eles é que tem tudo. Quando você vê as pessoas interpretando a sua própria situação existencial, né, de uma maneira tão deslocada da sua própria realidade, nós temos que nos perguntar onde começou isso. Isso começa exatamente na educação. No momento em que o que deveria ser educação intelectual se transforma somente em educação disciplinar, quer dizer, o indivíduo está acostumado, né, a raciocinar não de acordo com os cânones do conhecimento, mas com
com os cânones de uma conduta socialmente aprovada, tá certo? Ele daí para dentro ele sempre vai pensar não para conhecer, mas para adequar-se ao que os outros esperam que ele faça.